A maioria dos homens perde tempo tentando agradar, enquanto os poucos que entendem o jogo silencioso da mente feminina dominam sem esforço. Homens comuns falam. Homens além da média controlam emoções com palavras invisíveis. Neste vídeo, você vai descobrir 3 apelidos proibidos que instalam desejo e obsessão de forma quase hipnótica. Você já parou para pensar no poder invisível que existe em algo tão simples quanto um nome? O homem que domina a arte de como chamar uma mulher não apenas ganha sua atenção, ele conquista sua mente. E entenda uma coisa, mulheres, por mais independentes e autossuficientes que se mostrem, são profundamente sensíveis às emoções ocultas que certas palavras despertam. Usar apelidos estratégicos é uma técnica sutil, mas devastadoramente eficaz, de plantar a sua presença na cabeça dela sem resistência. É como uma trilha sonora que, mesmo depois do filme, continua tocando na memória. Dale Carnegie, um dos mestres da influência, já dizia que o nome de uma pessoa é, para ela, o som mais doce e importante em qualquer idioma. Mas não é só isso. Psicólogos como Robert Cialdini mostraram que existe um fenômeno ainda mais interessante: associação emocional. Ou seja, não é apenas o som que importa, mas o que esse som faz ela sentir. Quando você cria um apelido único para uma mulher, algo que só vocês compartilham, você está codificando uma emoção. Você não é mais um na multidão. Você vira um símbolo, uma referência emocional. Agora imagine isso em ação. Ela ouve um apelido qualquer e lembra de você. Sente o gosto da conversa, o cheiro do ambiente, a vibração que só você provocava. Não é mágica, é neurociência pura. Estudos sobre o sistema límbico mostram que emoções associadas a nomes e palavras são arquivadas junto com memórias afetivas. É por isso que um simples meu amor dito por um desconhecido é vazio. Mas um apelido personalizado, carregado de significado emocional, tem o poder de viciar. Aqui está o segredo que poucos sabem. Apelidos certos não apenas criam intimidade, mas instauram domínio emocional. Eles constroem uma âncora mental entre você e ela, um gatilho que ativa sentimentos automáticos. E quando feito de forma sutil, a mulher não percebe que está sendo levada para esse jogo. É uma infiltração silenciosa, sem alarde, mas letal. Agora, por que isso é crucial para você, homem que busca não apenas atrair, mas prender a atenção de uma mulher? Simples. Enquanto a maioria está tentando impressioná-la com frases feitas e gestos exagerados, você vai operar naquilo que realmente move a mente dela, o inconsciente emocional. Você será aquele que não apenas chamou a atenção, mas que ficou, o homem que, mesmo longe, continua ecoando dentro dela. E é exatamente por isso que hoje você vai aprender, não apenas a usar apelidos, mas a usar os apelidos certos. E o primeiro deles é uma bomba relógio emocional, pronta para explodir o desejo no coração dela. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres, então atenção, o livro digital, A Psicologia da Sedução, vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. Agora que você entende o poder por trás de um simples nome, está pronto para manipular o desejo de uma forma que a maioria dos homens jamais vai alcançar. E para isso, você precisa aprender a jogar com aquilo que as mulheres mais tentam negar: a atração pelo proibido. Desde Eva no paraíso até os romances secretos de hoje, a história humana é movida por uma simples verdade: o que é proibido é muito mais desejado. E é aqui que o apelido Meu Pecado Favorito entra como uma arma silenciosa, mas mortal. Quando você chama uma mulher de Meu Pecado Favorito, você está ativando nela um conflito interno que é impossível de ignorar. De um lado, a necessidade de se manter controlada, de seguir as regras sociais. De outro, o impulso animal,
a vontade incontrolável de se entregar ao que ela sabe que não deveria querer. Esse conflito gera uma tensão emocional poderosa, quase insuportável. E adivinha? Tensão é o combustível da atração. Nenhuma emoção move tanto o ser humano quanto o desejo reprimido. Psicólogos como Jack Bram explicam isso através da teoria da reactância. Sempre que sentimos que nossa liberdade está sendo limitada, nossa resposta é querer exatamente aquilo que nos dizem para evitar. Agora pense comigo. Quando você a chama de meu pecado favorito, você não está apenas dizendo que a deseja. Você está sugerindo que ela representa algo tão bom que chega a ser errado. E ao fazer isso, você planta a ideia de que ela é a transgressão mais prazerosa que você poderia cometer. O mais fascinante é que no cérebro feminino, o simples ato de ser associada a essa dualidade, prazer e proibição, cria um laço emocional muito mais forte do que elogios comuns. Enquanto um "você é linda" a faz sorrir por alguns segundos, meu pecado favorito a faz pensar, refletir e, o mais importante, sentir. E sentimento é o que cola uma mulher a um homem. Palavras que apenas atingem o raciocínio são esquecidas. Palavras que atingem o coração, essas permanecem. Mas entenda, essa técnica precisa ser usada com maestria. O poder desse apelido está na sutileza. Ele deve ser dito como se escapasse sem querer, em momentos em que a conexão entre vocês já estiver carregada de tensão. Dito de forma fria ou calculada demais, perde seu efeito. Agora, dito com aquele sorriso de canto de boca, aquele olhar que mistura desejo e desafio, cria uma faísca que pode incendiar tudo. Ela não vai esquecer. Ela vai querer mais. E sem entender o porquê, ela vai começar a correr atrás desse pecado chamado você. O jogo da sedução não é sobre palavras bonitas. É sobre emoções cruas, sobre mexer com o que está enterrado sob a superfície. Quando você aprende a ser o desejo proibido de uma mulher, você para de competir com outros homens, porque você vira aquilo que ela secretamente quer, mas não consegue ter completamente. Você vira o vício que ela nega para as amigas, mas que busca no silêncio das suas mensagens. E tudo isso começa com um simples apelido: meu pecado favorito. Parece pouco? Pois saiba que nas mãos de um homem inteligente, poucas palavras são tão poderosas. Mas desejo por si só não é suficiente. O próximo passo é transformar essa tensão em intimidade verdadeira, em algo que seja só de vocês dois. E é aí que entra o segundo apelido. Algo que vai fazê-la sentir que, ao seu lado, ela é mais do que uma mulher desejada. Ela é um segredo bem guardado. Depois de acender o fogo do desejo proibido, você precisa levar essa mulher para outro território. Um terreno que poucos sabem navegar. A intimidade invisível. Aquela que não é dita, mas sentida. E é aqui que entra o segundo apelido: meu segredo. Simples, direto e absolutamente devastador para o inconsciente feminino. Pensa comigo. O que tem mais valor para um ser humano? Aquilo que é público e facilmente compartilhado, ou aquilo que é guardado a 7 chaves? Desde pequenos, somos condicionados a valorizar o que é secreto, o que é exclusivo. E as mulheres, por natureza, sentem isso ainda mais intensamente. Um segredo compartilha uma verdade silenciosa, a de que existe um espaço entre vocês que ninguém mais pode invadir. Um universo só vosso. Ao chamá-la de meu segredo, você não está apenas dando um apelido, você está criando um pacto não verbal. Está dizendo, sem precisar explicar, que aquilo que acontece entre vocês é sagrado, oculto dos olhos comuns. E isso ativa algo profundo no cérebro dela, o instinto de proteção e pertencimento. Ela não está apenas sendo desejada. Ela está sendo escolhida para um círculo íntimo que só você controla. Estudos da neurociência comportamental mostram que segredos liberam dopamina, o mesmo neurotransmissor responsável pelas sensações de prazer e recompensa. Quando você associa essa sensação a um apelido, está condicionando a mente dela a buscar sua companhia, como quem busca uma fonte de prazer raro.
Não é o tipo de ligação que se forma com palavras vazias ou promessas baratas. É uma conexão sutil, mas profunda, que cresce na sombra e se fortalece em silêncio. E o melhor, segredos alimentam o mistério. E o mistério, meu amigo, é o antídoto para o tédio. Quantos relacionamentos desabam porque tudo vira rotina, previsível, sem graça? Quando você se torna o segredo dela, você se torna também o mistério que ela nunca consegue decifrar por completo. Você é o livro que ela quer ler até o fim, mas que sempre guarda uma página escondida. É fundamental entender que esse apelido não deve ser usado com qualquer uma. Assim como um segredo só é valioso se for raro, o poder desse nome está em não banalizá-lo. Use meu segredo como um prêmio, algo que ela conquista pela cumplicidade, pela conexão, pelas conversas que atravessam a superficialidade. Só assim a mágica acontece. Imagine a cena. Em meio a uma conversa trivial, você se aproxima, olha fundo nos olhos dela e diz quase num sussurro: "Você sabe que é meu segredo, né?" O impacto é imediato. Não são as palavras, é o peso emocional que você carrega junto delas. E é nesse momento que ela percebe que o que existe entre vocês é diferente, especial, quase proibido. Exatamente o que ela inconscientemente mais deseja. Agora, você já tem o desejo, já tem a intimidade. Mas falta uma última peça para completar o jogo. Algo que vai transformar essa mulher de interessada em completamente obcecada. E para isso, você precisa dominar a arte da imprevisibilidade. É o que vamos explorar a seguir, com um apelido que mistura caos e perfeição em doses certas, e que vai fazê-la perder o controle sem nem perceber. Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente: apelidos. Eu te agradeço antecipadamente. Você é o além da média. Até aqui, você já incendiou o desejo e criou uma conexão secreta. Mas existe um último movimento, o mais poderoso de todos. E é ele que separa os homens comuns daqueles que ficam gravados na mente e no coração de uma mulher por muito, muito tempo. Se você quer que ela não apenas pense em você, mas se torne obcecada, precisa entender a importância da imprevisibilidade. E nada simboliza isso melhor do que chamá-la de meu caos perfeito. A mente feminina, ao contrário do que muitos pensam, não busca apenas estabilidade. Ela deseja intensidade, quer emoção. Precisa de desafios emocionais que mantenham o cérebro em alerta, em constante atividade. Estudos do psicólogo Leonard Mlodinow mostram que estímulos ambíguos, aquilo que não é completamente previsível nem totalmente caótico, são os que mais prendem a atenção humana. O mistério do que vem a seguir é, para o cérebro, mais viciante do que a certeza. Quando você a chama de meu caos perfeito, está dizendo a ela que você vê beleza exatamente naquilo que é impossível controlar. Que você a aceita com todas as imperfeições, contradições e impulsos. E mais, que você não apenas aceita, você admira. Em um mundo onde todos tentam moldar e controlar, você se posiciona como aquele que a valoriza exatamente por ela ser imprevisível, intensa, única. Isso é libertador. E mais que isso, é hipnotizante. Mas a verdadeira mágica está no que esse apelido provoca silenciosamente. Ele não é apenas um elogio. Ele é uma permissão para que ela seja real ao seu lado, para que ela abandone as máscaras sociais, as poses calculadas. E é nesse espaço de autenticidade que as conexões mais profundas se formam. Você vira o porto onde ela pode ser quem realmente é, com toda a intensidade, todos os altos e baixos que fazem dela quem ela é. E, paradoxalmente, é essa sensação de liberdade que cria o maior tipo de apego, aquele que nasce do desejo genuíno de estar com alguém que nos vê de verdade. Chamar uma mulher de meu caos perfeito é abrir uma porta para o lado mais visceral da emoção feminina. É se afastar da imagem previsível do homem que só quer estabilidade e segurança e se tornar o arquétipo do aventureiro emocional, aquele que ela não entende completamente, mas que, justamente por isso, não consegue esquecer.
Você vira a mistura perfeita entre segurança e instabilidade, entre conforto e provocação. E é nessa dança de extremos que o verdadeiro desejo nasce. A obsessão, diferente da atração passageira, não se constrói com gestos grandiosos. Ela se constrói no detalhe, na emoção que você deixa no ar, no vazio que só você consegue preencher. Ao fazer dela o seu caos perfeito, você planta uma semente de vício emocional. Você será a lembrança que ela tenta afastar, mas que volta sempre mais forte. A mensagem não verbal é clara. Com você, eu aceito o imprevisível, e ainda assim, é perfeito. E o que poderia ser mais irresistível para uma mulher do que a sensação de ser ao mesmo tempo desafiadora e desejada? Agora você entende por que tantos homens falham na arte da conquista. Eles oferecem o que todas as mulheres dizem querer, estabilidade, mas se esquecem do que elas realmente desejam, intensidade, emoção, o imprevisível com um toque de controle, o caos perfeito. E quando você domina essa arte, não precisa mais correr atrás. Elas virão, e virão com sede, com vontade, com aquela fome emocional que só você consegue alimentar. Agora que você conhece essas três armas, desejo proibido, segredo íntimo e caos perfeito, a questão não é mais se você será lembrado. A questão é, por quanto tempo ela vai conseguir resistir antes de se render completamente a você? No final das contas, a verdadeira sedução não está no que você mostra, está no que você insinua, e poucas armas são tão silenciosamente poderosas quanto a maneira como você chama uma mulher. A mente feminina opera em uma frequência muito mais sutil, invisível aos olhos e às demonstrações óbvias. Ela é sensível ao detalhe, ao significado escondido por trás de cada palavra, especialmente aquelas que tocam diretamente o inconsciente. Entenda uma coisa: palavras são símbolos, e símbolos moldam a realidade. O homem que sabe usar as palavras certas, no momento certo, conquista sem esforço aparente. Ele não precisa se explicar, não precisa correr atrás, porque ele aprendeu a entrar na mente dela pelas portas que estão sempre abertas, mas que quase ninguém enxerga. O desejo de ser provocada, a vontade de ser compreendida e a necessidade de se sentir viva. Essa é a diferença entre quem é esquecido e quem é lembrado, entre quem tenta ser escolhido e quem se torna inevitável. O verdadeiro poder não está na força bruta, no excesso de demonstração, no desespero de querer agradar. Está na sutileza, na capacidade de mexer com os sentimentos certos, com a palavra precisa, dita na hora exata. Agora, a escolha é sua. Você pode ignorar isso e continuar jogando o jogo comum, onde milhares falham todos os dias. Ou pode elevar o seu nível, usar essas ferramentas e se tornar o tipo de homem que não implora por atenção, mas que, com inteligência e estratégia, se torna impossível de ignorar. Lembre-se, grandes homens não conquistam multidões pela força, mas pela influência silenciosa. E essa influência começa em algo simples, um nome, uma palavra, uma sensação que fica gravada, mesmo quando você não está mais na sala. Se você dominar isso, meu amigo, não apenas vai conquistar, vai se tornar inesquecível. Antes de sair, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui você aprende o que a maioria dos homens nem imagina. Deixa o like se esse vídeo te entregou valor e comenta aqui embaixo qual dos apelidos você vai usar primeiro. E se quiser ir além, se torne membro e veja seu nome nas telas finais como parte da nossa elite. Aqui formamos homens além da média. E é só o começo, meus irmãos.